Eu disse que bacuquice, é verdade, porque não... Quer dizer, Jesus a lutar contra o infantilismo, contra o desenvolvimento do infantilismo, que está na história, que ele encontra quando chega à história, quando nasce como filho de Maria em Nazaré. Cresce, e cresce em idade, em sabedoria e em graça. E depois abre-se todo ao Espírito Criador de Deus e deixa-se habitar plenamente por Ele, de forma que resiste a todos os outros tipos de espíritos, de sopros, de sedutores e tentadores, que o quereriam desviar do humano para fazer dele outra coisa, que foi sempre assim que fizeram com os outros seres humanos antes dele, mas Jesus resiste, fica ali e diz: não, a mim não me levas, eu posso ficar sozinho, mas a mim não me levas. A história há de ter pela primeira vez um ser humano pleno e integral, e teve, felizmente, em Jesus. E então Jesus não vai agora querer fazer novos intermediários. Ao chamar os seus discípulos, chama-os para prosseguirem com ele a missão, a mesma missão. Isto é, para fazerem-se praticantes deste projeto, antes de mais, porque só à medida que forem praticantes é que podem ser anunciadores dele. Portanto, que também resistam a todo o tipo de tentação, como Jesus já tinha resistido. E depois, como praticam, são seres humanos progressivamente, de dia para dia, cada vez mais humanos, o humano neles vai crescer plena e integralmente, então eles depois poderão também ser os arautos, como Jesus, desta boa notícia. E suscitarem nos outros povos esta disposição, esta abertura e esta convicção de que está efetivamente na hora de tomarmos nas mãos os nossos destinos, os destinos do planeta. Porque para isso nascemos, para isso viemos ao mundo. E então, quando o chama para levarem por diante esta missão. Sendo assim, já percebemos que não tem nada a ver com religião. A missão que Jesus, para a qual Jesus chama colaboradores, não tem nada a ver com religião. Não tem, não. Tem tudo a ver com o projeto político de Deus, que é o projeto político do reino, reinado de Deus. E Deus está, digamos, o Deus do reino está mais do que nunca presente e atuante e a reinar, digamos assim, quanto mais nós, os seres humanos, estamos com os nossos destinos nas mãos. Que é uma coisa que os poderes nunca deixam que a gente faça. Quem tem os nossos destinos nas mãos, são eles, os poderes. Com Deus é o contrário. Quem tem os nossos destinos nas mãos, somos nós. Com Deus a viver dentro de nós, a potenciar-nos para sermos os protagonistas. Para sermos protagonistas na história. Olha que bonito. Quer dizer, isto, se nos tivesse sido sempre anunciado assim, certamente que hoje não havia propriamente lugar para ateísmo. Só havia lugar para ateísmo por parte daqueles que são contra este projeto político de Deus. Isto é, por parte daqueles que não querem que os seres humanos cresçam e tenham os seus destinos nas mãos, mas querem ser eles a ter os destinos de todos nas mãos. Então, esses é que têm de se declarar ateus de Deus. Porque não podiam aceitar um Deus assim, que lhes tirava a eles a oportunidade de serem os poderes, a terem os destinos nas mãos de toda a gente, de todos os povos. Com Jesus é exatamente o contrário. Jesus diz: o reinado de Deus é quando os seres humanos estão com os seus destinos nas mãos. Os seres humanos, não é outros a substituí-los. Não são os poderes e os seus agentes. Não, são os seres humanos que têm de crescer, desenvolver-se no humano para estarem com essa capacidade de serem os seus próprios protagonistas. Ora,
O reinado de Deus é para isto. Deus é para nos potenciar assim, para a gente chegar a esta estatura, a esta medida, a esta capacidade plena, como se vê em Jesus. Os poderes é exatamente ao contrário. É para a gente nunca chegar aqui. E é por isso que todos os poderes são a negação do humano. Todos os poderes têm que ver com a idolatria. Todos os poderes são, digamos, do falso Deus. De um Deus que é depois invocado, mas para justificar os poderes e não para fazer crescer o humano. E só o Deus do reino que Jesus aqui anuncia. E que é o Deus de Jesus, claro. E este Deus de Jesus está bem. Realmente só pode ser ateu deste Deus de Jesus quem tem um projeto político exatamente oposto a este, que é o projeto político de ser eles a ter os destinos de todos nas suas próprias mãos, em vez de deixarem que todos tenham os destinos deles nas suas mãos. Esses é que nunca gostarão deste Deus de Jesus. E aqui já não só serão ateus, como serão combatentes contra ele. Matá-lo-ão. E afirmarão outro Deus, o Deus ídolo, que é inventado por eles, criado por eles, e que justifica os seus próprios crimes. Então Jesus diz, depois destes esclarecimentos prévios, para a gente perceber bem que ao chamar determinadas pessoas para andarem com ele, Jesus não está a pensar em fazer deles nem intermediários entre todos e Deus, muito menos intermediários entre as pessoas e Jesus, muito menos está a chamar alguém para depois se ocupar com coisas de religião. Está a chamar pessoas para se ocuparem com este projeto político de Deus, que é um projeto difícil de realizar na história, porque sabemos que desde o princípio a história está completamente dominada pelo ídolo, pela idolatria, por uma concepção de Deus que é idolátrica e que é aquela que justifica a existência dos poderes, dos três poderes, entre os quais, e o primeiro dos quais, historicamente, terá sido precisamente o poder sacerdotal religioso, que depois deu origem aos outros. Claro que os dos poderes, com privilégios acumulados desde o princípio da humanidade, não estão prontos, disponíveis para perder isso. E, portanto, terão um ódio de morte a este Evangelho, a esta boa notícia. Quando é a boa notícia de um Deus que diz: mas eu não gosto dessas coisas, não gosto da religião. Eu que estou apostado, e a minha alegria é ver que os seres humanos crescem, se desenvolvem em humano e ficam plena e integralmente humanos ao ponto de terem os seus destinos nas mãos. E vós não... intermediários não precisam para nada. Claro, os intermediários ficam furiosos. A começar pelos da religião, que são os mais antigos e geradores dos outros dois poderes, do poder financeiro e do poder político. Ao princípio, eles acumulavam os três. O sacerdotal religioso acumulava os três. Concentrava os três. Depois é que foi obrigado a ter, que as ambições eram muitas e havia outros, então eles, em vez de desaparecerem, fizeram cedências e disse: pronto, agora aqui uma parte fica para vós também, distribuir um bocadinho o bolo, e ficou em três poderes. Mas não tem de ficar nenhum. Os poderes têm de desaparecer todos para ficar só seres humanos plena e integralmente humanos, com capacidade desenvolvida para terem os seus destinos nas mãos e dispensarem todo tipo de intermediários. É para isto que Jesus está aqui. É para isso que Jesus veio, que Jesus tem a sua missão, vive a sua missão política. A sua missão política é assim, o seu projeto político é assim, e para isso chama colaboradores. Já prosseguimos.